Olá, gente! No Camarim com o Nil Bernardes, hoje aqui com uma presença especialíssima, meu amigo de longa data, produtor, compositor, cantor, músico, Jorge Gambier. E Só aí, Jorginho? faltava. Tudo bem, É o Jorge? Marajá português, né? É. Faz 10 coisas com o mesmo salário. É isso aí, É, tudo Jorge. bem, tudo legal, Nilo. Jorginho, me conta uma coisa. O começo de tudo lá, você garoto, como é que a música entrou na sua vida, Isso. Jorge? Beatles. Quer Beatles. dizer, modo de falar. A música entrou na minha vida desde que eu nasci, porque minha mãe contava que ela ligava o radinho do lado do berço e eu parava de chorar. Então eu ouvi música desde sempre. E eu, aos 3 anos de idade, 4 anos, eu dormia em cima de um Telefunken que meu pai tinha, que era aquele alemão, desse tamanho assim, né, dessa largura. Era um retângulo. E para mim era, né, uma cama. Então eu ligava na Rádio Cultura, que era de teclados, né? Tá, você ligava assim, tá, ondas curtas e tal. E ele tinha três falantes, né? Estéreo, era uma máquina maravilhosa. E eu ligava na Rádio Cultura, FM, e eu ficava ouvindo música. Minha mãe tinha que me pegar lá para dar uma mamadeira ou para levar na Isso bebê, cozinha. bebê 3 anos de idade, Não, 4 anos de 3 anos idade. de idade. Eu sabia, eu já era fã do Ray Charles, Olha do, só. do Johnny Mathis, da Barbra Streisand, aquelas orquestras, Billy Butterfield no pistão, a nata da música Aham, americana e europeia, eu aham. conhecia todo mundo com 5 aninhos. Você falava, fala aí uma coisa francesa, eu bah, de tanto que eu via música. Olha só, quer dizer, já. Até que um dia, aos 3 anos de idade, eu vi Beatles, né? Aí foi aquele choque, É, que eu falei, meu Deus do céu, quer dizer, dá para fazer assim, com essa sim. simplicidade, Aham. mas dá para chegar lá, porque os caras com bateria, baixo e uma guitarra, É. porra, passavam uma energia, cantavam pra caramba, aquilo me causou uma revolução mental. Aí eu falei, ah não, eu quero tocar, eu quero cantar, eu quero fazer qualquer coisa. Aos 15 anos eu fiz a primeira guitarra, Hum. que quase caí o braço, porque eu fiz com a madeira errada, tudo errado. Você fez a É, eu guitarra? que fiz. Um Que amigo meu legal. fez a parte eletrônica. Sei, sei. Só que eu usei a madeira, eu não sabia. Eu usei a Aham. madeira errada, o braço É, é, era muito pesado. é. E eu não devia nem ter vendido, porque eu vendi para um cara que ficou me seguindo anos para que eu Olha, comprasse, senão eu teria guardado ela. seria uma Porque eu relíquia aí. fiz. Você lembra de uma guitarra que o Brian Jones, do Rolling Stones, teve, que era uma gota branca? Sim, sim, Era, sim. era, uma, Olha só, era similar àquilo. olha só, Ela era rapaz. todinha branca, É, né? é, E, meu, o circuito dela era maravilhoso. O é. cara, eu mudava uma chave e mudava 10 sons. Aí, meu, era uma loucura. Que coisa, Só né? que com a madeira errada. Mas eu fui a cabeça, aprendi a tocar. Aí na escola você já começa a perguntar. Aí eu descobri que na minha classe tinha um cara que também cantava e gostava de música. Aí, pô, e aí tal? Aí ele falou: escuta, você não quer conhecer uns amigos meus que também gostam de música e tal? De repente a gente podia montar um grupo. Eu falei: pô, eu quero. Aí onde é que eles. Ah, na Praça Marechal Deodoro. Eu falei: tá bom. Eu nem sabia onde é que era. É. Isso tudo em São Paulo, viu? Praça Tudo em Marechal São Deodoro aqui em Paulo. São Paulo. Praça Marechal Deodoro em São Paulo. Aí marcamos num sábado, eu fui lá na Praça Marechal Deodoro, fui num lugar que na época chamava Garitão. Garitão, sim, Você lógico. lembra do Garitão? Famoso Garitão. Opa. Então, e aí eu fui lá, entrei, né? Pô, falei, meu, que negócio aqui, né? Aham. Aquela festa, Era música. a nata da sociedade lá. Bandas tocando. É, Aí exatamente. conheci os dois caras que depois montamos a primeira bandinha para tocar. Ah, e quem eram os caras? Era o Adston, Ah, que morreu o ano passado. eu conheci. Você conheceu o Adston, né? Conheci. Um amigo de 55 Aham. anos, né? O Bira, que eu nunca mais vi, que era o baterista, que depois foi substituído pelo Alexandre, que era sobrinho da Nova Guiar Hum, e sobrinho do Fausto, né? aham.
E o Sidney cantava junto comigo, ele era só, fazia um pandeiro e tal, cantava, e eu tocava guitarra e cantava. E a gente... E Beatles rolando a rodo. Ah, bicho, pô, a gente era especializado em fazer o cover legal. Sim. Então a gente começou, e para fazer um cover legal e ensaiar legal, nós arrumamos um empresário, entre aspas, um amigo que falou, não, eu vou arrumar um lugar para vocês tocarem. E arrumou onde? Na Bento Freitas, numa boate chamada Chess Paulo. Chess Paulo, Lembra? lembro, lógico que eu lembro. Foi lá que eu comecei a tocar. Olha só, rapaz. E nesse meio tempo, um belo dia, eu não lembro quem, falou, pô, vamos na Casa dos Carbonos, que eu vou te apresentar a turma lá e tal. Eu tinha 16 anos já. E foi quando eu fui os Carbonos moravam na Veridiana, ali pertinho, né, da casa do Addiston, perto quase esquina com a Marechal, com a Praça Marechal. Foi lá que eu conheci o Raul, o Beto, os Carbonos, enfim. Sim. Que aí o horizonte, o contato, né, aumentou pra caramba, porque eles já gravavam, já faziam bailes e tudo mais. E aí, não, vamos com a gente e tal, aí faz um vocal aqui, aí fiz percussão, aí começou aquele negócio, está no estúdio, puta, precisava colocar um pandeiro aqui, vamos nessa. Aí eu ia lá e pá, fazia tudo, né, cantava, tocava. Já ia gravar lá no Reunidas? Não, naquela época eles usavam o estúdio do Scatena, que foi antes do estúdio da RCA. Sim. Era o estúdio do Scatena, depois teve o quê? Teve um outro estúdiozinho que na época chamava Prova. A Prova. A Prova, ali na Joaquim Eugênio de Lima. A 200 metros da Gazeta. Sei. Porque a gente começou a frequentar a Gazeta praticamente todos os dias, quando a Copacabana comprou melhor, quando a Beverly comprou a Copacabana. Isso. Que antes disso era o estúdiozinho do Scatena e tal, onde eles faziam os discos deles, que vendia pra cacete, né? Caramba. Sucesso. Agora é o seguinte, agora realmente a sua carreira como produtor começou na Copacabana. Não. Não? Não. A minha carreira como produtor começou, eu nem sabia o que era uma carreira de produtor. Eu era o famoso... Eu escutava tanto música que eu comecei a pesquisar o que eles faziam e como eles faziam. Então eu ouvia Beatles 200 mil vezes. Então eu falava, puta, o cara dobrou a voz aqui. Pô, aqui ele dobrou a guitarra. Aqui, pô, inverteu não sei o quê. Eu comecei a... Conclusão, quando eu comecei a frequentar o estúdio com os Carbonos, eles tinham um problema qualquer, eu tinha solução. Sim. Aí os caras, putz, como é que a gente vai fazer agora, hein? Porque era 4 canais. Né? Aí falava, pô, como é que a gente vai fazer aqui? A gente precisava fazer... Né? Eu falava, pô, por que você não faz isso, aquilo, depois puxa pra cá e... Pô, é mesmo, pera, vamos ver. Pô, deu certo. Aí começaram a perguntar pra mim. Pô, o que você acha? Não sei o quê. Pô, você não quer... Como é que você faria? Aí eu fui dando palpite. De repente alguém falou, pô, você não quer produzir um disco da RGE? Olha que vai ter um disco de sucesso lá, os caras estão querendo saber e tal. Ué, faço. Só que eu não sabia que se ganhava para isso. Eu não sabia que era uma profissão. Olha só, hein? E comecei a trabalhar de graça. Porque os caras pediam para mim chegar no estúdio às 6 da tarde e eu ia embora às 10 da manhã do dia seguinte. E ninguém falava, ó, você vai ganhar alguma coisa. Mas o prazer era tamanho. Sem dúvida. E a escola, que se eu tivesse que pagar para aprender, na prática, tudo que eu aprendi, eu não ia ter dinheiro para isso. Isso é verdade. Então eu não estava nem preocupado se ganhava, se não ganhava, nada disso. Até que um dia o Talmo, que era produtor da Beverly, virou para mim e falou, olha, tem uma pessoa que ele tem 28 lojas de disco, tem um selo, etc, etc, etc. E ele está precisando de um cara para cuidar disso, como se fosse um diretor artístico, um produtor musical, tal, isso aqui. Você está interessado? Eu falei, eu estou. Isso que você está falando, produtor musical, é fazer o que eu estou fazendo aqui? É isso aí. Eu falei, beleza. Porque eu não tinha ideia de que isso era uma profissão. Porque eu ouvia as músicas, ouvia Beatles, todo mundo, mas eu não sabia que tinha um cara por detrás de tudo, né? O George Martin da vida, que
manipulava as coisas e tudo mais. Dirigia tudo, Exato. né? Eu não sabia disso. É. Aí foi quando eu conheci o dono da Cartaz na época, né, que era o Celinho. E aí me contratou. Falou, não, quanto você quer ganhar e tal, não sei o que. Eu falei, então você ganha. Beleza. Né, não existe trabalho. Quando você faz o que gosta, ainda ganha um dinheiro. Eu falei, pô, isso não é um trabalho. Né, ainda vou ganhar um dinheirinho? Pô, beleza. Bicho. Aí logo em seguida apareceu uma outra para me cuidar também, que foi a Crazy Records, que era uma empresa que fazia as capas de disco. Sei. Eles montaram um selo também. Aham. Aí me convidaram para cuidar. Aí a coisa foi indo. Nesse meio tempo, o Adiel já estava... Porque eu peguei os dois, o Adiel e o Ramiro, conversando um dia a respeito do meu trabalho lá. Então, aí eu falei depois, escuta, vocês estavam conversando do disco que eu fiz aí, que eu lancei aqui e tal. Não, ele estava elogiando. O Adiel, ele fica querendo te levar para lá e não sei o quê. O Adiel que ele fala é Adiel Macedo de Carvalho, Isso. que era presidente da gravadora Copacabana. Isso, exatamente. Então ele falou, ele já está interessado e tal. Aí na primeira encrenca que eu tive com um cara que trabalhava lá, e era parente do dono, eu falei, bom, o dono não vai chamar a atenção do cara, nem fazer o cara mudar, porque é parente dele. Então eu sou o lado fraco da corda. Aí eu levantei da cadeira, fui lá e falei, escuta, como é que a gente faz para sair de um emprego? Por quê? Eu falei, não, porque eu estou indo embora. Mas por quê? Por causa disso, daquilo. Então a amizade é a mesma. Se você precisar de alguma coisa, me convide como independente, que eu fui o primeiro produtor independente do Brasil, por causa disso. Eu comecei a trabalhar com todo mundo e não tinha contrato com ninguém, porque os produtores nessa época eram empregados das gravadoras. Como eu acabei sendo depois da Continental. Agora tem uma coisa, se você saiu ou não saiu, a gente vai ficar sabendo depois dos comerciais. Vamos para uns comerciais agora e voltamos já já, no Camarim com Nil Bernardes, hoje com a presença de Jorge Gambier. A gente é assim. Chega uma hora que quer mais é aproveitar o que já conquistou. A gente já tem experiência suficiente, já conhece os atalhos. Quer mais é viver o bom da vida. Sem pressão, a gente tá no comando, tem controle, sabe dos nossos limites. A gente sabe que excesso de velocidade é perigoso, mas acaba se arriscando, até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito, basta fazer. Olá! Eu sou a Simone, diretora aqui da Dianética Brasil. Nós estamos abrindo um canal agora para dar dicas valiosas para vocês, mas o que é Dianética? Dianética é um método de melhoramento pessoal. Dianética é uma ciência da mente. Ela vai te explicar como funciona a sua mente e a partir daí você tem muitas descobertas, né, sobre o seu comportamento, o comportamento do outro, o porquê de determinadas atitudes, reações. E aqui, como Dianética Brasil, nós temos diversas ferramentas de melhoramento da vida, são 20 títulos só de melhoramento da vida e tem outras ferramentas mais. Você é muito bem-vindo para se inscrever, para nos visitar, para receber as nossas dicas no nosso site, que é o www.dianeticabrasil.com.br. Você pode se inscrever para receber as nossas dicas, todas as nossas programações, tá bem? São todos muito bem-vindos. Estamos de volta no Camarim com o Nil Bernardes, hoje com a presença especialíssima do meu amigo, produtor, compositor, cantor. Como eu disse no começo lá, ele bate escanteio, vai na área e cabeceia, Jorge Gambier. Aí você falou, como é que eu faço para pedir demissão do emprego aqui? Aí eu pedi a demissão, no dia seguinte a Copacabana me liga. Aí já querendo o Adiel com uma reunião e tal, e fui lá, não deu outra, né? Cheguei e já falou na lata assim, quando é que você começa a trabalhar aqui? Olha só. Aí eu falei,
quando você quiser, tudo bem. Nem também discutir salário, nem nada. Aquela coisa, a gente tem tanto prazer no que faz, verdade, isso é verdade. que a gente esquece de que o dinheiro é importante, Isso né? é verdade, isso é verdade. Que o ganho, né, do seu trabalho. Isso é Então, verdade. nem perguntei quanto é que eu ia ganhar, quanto é... Falei, não, tudo bem, amanhã então já estou aí e tal. Aí como ele sabia que eu era um cara muito interessado e curioso e ficava mexendo com tudo, eles reservaram os artistas mais complexos que a Copacabana tinha para mim. Então quando eu cheguei lá no dia seguinte, já tinha uma lista que falaram, ó, se vira. Só para a gente situar mais ou menos, o ano era 1975... 73 para 74. 73 para 74. É. Aham. Eu entrei lá, eu comecei, por exemplo, no dia seguinte eu já fui para a Gazeta, onde estava para começar o disco do Vando, que foi o primeiro artista que eu peguei na Copacabana para cuidar. O Vando. O Vando, Aham. que era uma aventura. Nós demorávamos 10 meses para fazer um LP do Vando. Do nada, aquilo que eu te falei. Você Sim. tinha um Fender, Aham. uma guitarra, uma bateria, um piano, né? É. Eu lembro que quando chegou o Elka, o Teclado. dono do estúdio, que era como é que chamava ele? Moura. O Moura, dono dos Estúdios Reunidos, ele deu uma festa, deu uma festinha. Sei. Parou tudo, para tudo. Ah. Aí o Elka, era um Olha, tecladinho. exatamente. Que tinha um pianinho elétrico bom. Né? As cordas era... Depois que com o tempo a gente viu que o string deles era bem simplesinho. Sim. Mas naquela Nossa época, Senhora, bicho, pelo amor meu de Deus, Deus do céu, pelo foi amor Aham. E eu brigando com ele naquela época para ter pan. Hum. Ele, como ele que fazia a mesa, ele achava que era um louco. Para que você quer pan? Eu falava, mas eu quero pan para fazer o panorama da gravação, que era tudo na mão, né? Aham. E, nossa senhora, custou anos para sair o pan. Só para dar uma explicaçãozinha, às vezes as pessoas não sabem, né, Jorge? Mas você vai dizer... Não sabe mesmo, o que é o pan, né? É verdade. É aquela passagem de som de um canal para outro. Isso, que é feito. um botão que você pega uma coisa, joga da esquerda para a direita e vice-versa. Você coloca aqui, depois você muda para cá. Então, quando você faz isso numa mixagem, o efeito estéreo, ele toma uma configuração maravilhosa. Tanto é que os americanos, que começaram com isso, né? Eles tinham LPs de estéreo maravilhoso, né? Só para... Então era um ping-pong, fazia ping-pong, ping-pong, ping, né? Então era o pan, que vem de panorama, né? Que a gravação é assim, né? Exatamente. Então em cada lugar está uma coisa. Então nada briga com outra e tudo mais, né? Eles faziam isso em gravação ao vivo, imagina. Nossa, aí você foi produzir o Vando. Aí comecei com o Vando, depois do Vando vieram vários, né? Bebeto, Maria Alcina, Peri Ribeiro, um monte de gente. Nossa, não dá nem para lembrar. Esses daí todos pela Copacabana. Pela Copacabana. Aí, de vez em quando aparecia uma coisa para fazer para Polygram. Eu gravei na Polygram a irmã da Simoni. Sei. Que ela tinha uma irmã que cantava também, era pequenininha. Era Luciana. Então, fiz a Luciana para Polygram, fiz algumas coisas para RCA, depois eu fiz o Vando quando saiu da Copacabana, eu fiz para... Só uma coisa, a Luciana era prima da Simoni. Prima da Simoni? Prima da Simoni, isso. Então, a Luciana era filha da Rose, que era tia da Simoni, que a Rose cantava também. Porque na época eu fazia shows com a turma do Balão Mágico, né? Então eu acabei conhecendo o clã. Exatamente. Isso foi em 1983, e na Polygram 84. eu gravei aquele cara também que fazia coisas infantis, que desenhava. Eu nem lembro o nome dele. Eu sei. Ele tinha um programa na Cultura também, né? Tinha. Realmente. Eu gravei um monte de gente, né? Eu gravei artistas estrangeiros que vieram para o Brasil e às vezes precisavam de um produtor para fazer voz ou strings e tal, e me indicavam, eu produzia os caras. E eu lembro que na época eu era o único produtor que tinha um contrato com
uma gravadora, e que eu perguntei para o Adiel na época, né? Eu falei, escuta, algum problema de se eu gravar para... Porque eu sempre fui um cara discreto. Sim. E falei, não tem problema nenhum eu fazer um artista de um outro selo que não vai... Ele falou, não, tudo bem, você pode fazer. O Adiel sempre teve um certo respeito comigo, que eu também procurava entender, mas ele me respeitava muito, então ele não tinha essa coisa, ele não permitia que outros fizessem, mas comigo não havia problema. O seu contato na Copacabana, porque a Copacabana tinham 2 presidentes, né? O Adiel e o Rosvaldo, né? Adiel Macedo de Carvalho e Rosvaldo Cury. Tinham 3 sócios. Eram 3 sócios. O Gunter Sachs, o Rosvaldo e o Adiel. Isso. Depois ficou... O seu convívio maior era com o Adiel? Não, o convívio maior era... Musical, eu digo, musical. Musical era com o Adiel. Era com o Adiel. Mas o Rosvaldo, ele era o cara que cuidava das vendas. Isso. Então ele falava, o que você está fazendo, moço? Aí você falava, estou fazendo os Beatles. Ele falava, quem é Beatles? Você falava, é um grupo de rock, vocês ficam fazendo essas coisas aí, depois eu que tenho que sair vendendo, e não sei o que lá. Ele era assim. Não, ele era assim, ele era assim. Então ele cuidava das vendas e era um cara pitoresco, né? Era um cara barato. Ele era muito legal. E a gente cruzava mais muito pouco. O Adiel era mais a parte das vendas. Perdão, a parte artística. Parte artística, né? Isso. E tinha um feeling, a única coisa que ele tinha era um feeling. Né? Ele contratou o Benito porque ele foi numa boate, o Benito estava tocando na boate, e ele falou, quem é esse cara? Exatamente. Esse cara vai vender milhões. Então, aí Jorge, contratou ele e vendeu milhões mesmo. E isso não existe mais, né, Jorge? Não existe. Não existe mais. Hoje os artistas, quanto é que você tem, né? Você tem um cara que financia por trás, por tal, não importa o talento, nada. Naquela época realmente saía-se atrás e descobria-se como se descobriu o Benito de Paula. E o Benito você trabalhou com ele também. Trabalhei. O Benito eu fiz até especial dele para Bandeirantes, eu fiz coro. Olha só. Não, porque ele exigiu, bicho, mandou dizer, olha, eu quero o Gambier lá cantando. Eu falei, pô, eu cheguei a fazer back vocal também nos discos dele, na Copacabana. Barato, né? Depois, quando ele foi para a RGE, também eu fiz back vocal. Não, e eu fiz um back vocal estranho, bicho. Que foi uma saia justa, porque um dia me chamaram para fazer back vocal do Jorge Benjor. Que na época era Jorge Ben. Sim. E eu era produtor do Bebeto. E o cara que estava espremendo, encurralando o Jorge Ben nas cordas era o Bebeto. Só que eu não fazia o som do Jorge Ben. Eu fazia o samba rock do Bebeto, eu fazia tipo com uns toques de big band americana. Então eu coloquei metais, que o Jorge Ben não usava, e coloquei 4 meninas fazendo vocal, que o Jorge Ben também não usava. Então, mas acontece que o Bebeto explodiu. E o Jorge Ben, né, falou, pô, quem é o cara que está produzindo esse cara? Aí um belo dia eu chego na RCE para fazer vocal e era pro Jorge Ben. E ele ficava me olhando assim. Eu não sei se alguém falou para ele. Mas eu senti um clima meio, eu falei, acho que não vão me chamar, por outro disco não vai me chamar mais. Foi um barato. Esse negócio de vocal tem uma passagem muito legal entre nós todos. Uma vez que nós fomos fazer um back vocal para um cantor espanhol da RGE, que ele cantava grave, Werber. Como é que era o nome dele? Como é que era mesmo o nome desse cara? Manolo Otero. Manolo Otero. Olha só quem foi fazer back vocal. Nil Bernardes, Jorge Gambier, Ringo, Carlinhos e o João Plinta. Olha, éramos 5 produtores fazendo. Caramba, e o Marco Antônio Galvão estava na mesa. Aí a gente começou... Não, por quê? Aí o Marco Antônio apertou o botão e falou assim, gente, o produtor aqui sou eu. Você lembra disso? Não lembro de detalhes. Foi maravilhoso. Eu lembro de alguma coisa que você falou agora. Foi no estúdio da RGE, rapaz. Foi maravilhoso. Aí um olhou para a cara do... E era... O cara cantava 3 oitavas abaixo, 3 oitavas, né? Todo galanzão. Exatamente. Exatamente. Não, foi Manolo Otero. Otero. Outro vocal que eu lembro,
que por razões óbvias, que nós fizemos juntos, foi o disco do Zezé de Camargo para 3M. Isso. Arranjo do Eduardo Assad. Foi quando eu gravei pela primeira vez no Moche. Isso, exatamente. Lá no Moche, Mochinho, lá na Pompeia. Na Pompeia. Exatamente. O Zezé de Camargo todo menininho ainda, né? Exatamente. Lembra que a gente fez esse vocal? Lembro. Me parece que foi aquela música... Quando que eu ia imaginar que eu ia produzir o cara 10 anos depois? Bicho? Mas essa história nós vamos Olha como é que é a contar. vida, né? A vida Essa louca, história né? é maravilhosa, mas a gente vai contar depois dos nossos comerciais. Vamos faturar um pouquinho e voltamos já. No Camarim com o Nil Bernardes, hoje aqui com Jorge Gambier. O Banco Pan é de quem quer fazer acontecer. De quem precisa de uma oportunidade para ir além. De quem busca o sonho de uma vida. Mas também é o seu banco, o do seu colega aí do lado. O nosso Banco Pan. E você pode não se dar conta, mas fala isso todos os dias. Porque está no nosso nome. Pan quer dizer todos. No dicionário e na prática também. Somos um banco de diversidade e inclusão. Somos movidos pelo desejo de quem precisa de nós. Somos todos. Somos PAN. Bem-vindo a bordo. Deixe-se levar pela companhia espanhola com a qual a cada ano mais de 10 milhões de passageiros voam para mais de 50 destinos em todo o mundo. Desfrute da união entre tecnologia e conforto que oferecemos em nossa renovada frota de aeronaves. Gostaríamos de vê-lo em breve, muito em breve. Air Europa. Cada detalhe conta. Voltamos no Camarim com o Nil Bernardes, hoje com o Jorge Gambier aqui, muitas histórias e realmente eu tenho certeza que vocês estão gostando aí. Aí nós fomos fazer back vocal para o Zezé de Camargo cantando solo, né, pela 3M. Eu lembro até a música, era aquela música, faz eu perder o juízo, mexe com meu coração. Tem um back vocal maravilhoso ali e tal. Rapaz, fizemos muita coisa. Eu lembro de um back vocal que nós fizemos, num disco da Gretchen também, que era Le Bal Masqué. Ah, sim, eu produzia a Gretchen. Exato. O Sul-Americana, o LP Sul-Americano. Exatamente. Da Gretchen. E tinha essa música, Sim, Le Bal Masqué, foi uma festa maravilhosa. Uma né? versão de uma música francesa. Exatamente. Le Bal Masqué. Le Bal Masqué. Ah, e outra coisa, o desenhista é o Daniel Azulay. Que você produziu. Isso. Lá na Poligram. Lá na Poligram. Daniel Azulay. Mas aí, Zezé de Camargo... Nunca mais ouvi falar dele. Zezé de Camargo na sua vida. Depois o Zezé de Camargo e Luciano. A história do Zezé de Camargo e Luciano é longa. Eu vou contar só os... É longa. Mas eu acabei sendo chamado uma tarde pelo Adiel. No estúdio do Remy, ali na Bento Freitas. É Bento Freitas? Bento Freitas. Olha, e você começou lá na Bento Freitas, lá na boate, lembra? Pois é. Agora já voltamos para Bento Freitas, hein? Exatamente. A vida. Entendeu como é que é engraçado, rapaz. Né? O estúdio já se chamava... o estúdio tinha sido Templo, já se chamava do Remy. Do Remy, exatamente. E o Adiel estava lá, com uma salinha lá, estava o Juvenal de Oliveira, que era o produtor da Copacabana, estava lá com ele, cuidando do estúdio. E aí cheguei lá, ele estava sentadinho lá na mesa, e eu, tudo bem, Adiel, tudo bem, tal, não sei o quê. Ele falou, olha, pegou uma fita cassete assim, falou, ó, dá uma ouvida nessa fita aqui, se você achar que vale a pena gravar, eu me viro e gravo, porque eu estou sem dinheiro para nada, não tenho dinheiro para nada. Agora, se você achar que não vale a pena, então esquece, a vida Foi continua. uma época que a Copacabana, inclusive, estava em concordata. Não, ela já estava praticamente fechada. Ele estava vendendo os originais dele para editoras, para selos e tudo mais, né? Aí
eu peguei a fita cassete e fui para casa. Aí botei a fita cassete para ouvir, meu, tinha que umas 20 músicas, 25 músicas, uma melhor que a outra. Né? E eu falei, pô, o cara canta bem. E o interessante é o seguinte, ele me deu a fita cassete, e na fita cassete eu não tinha reparado no nome, porque eu não associei ao Zezé de Camargo, que tinha feito coro anos antes. Não associei. Né? Aquele papo, você pega a fita, a gente recebia tantas fitas, você gata, põe no cassete, dá o play. Né? Aí eu falei, nossa, músicas boas, o cara canta bem e tal. Pô, então acho que o Diel vai ter que pegar um dinheiro emprestado no banco. Aí eu lembro que eu liguei para Maria, que era a secretária dele, que ainda estava com ele lá nessa situação. E falei, Maria, o Adiel tá aí? Não, ele vem amanhã, tá, não sei o que. Eu falei, tá bom, então eu vou dar um pulo aí amanhã. Aí fui lá e falei, ó, Adiel, se eu fosse você, eu gravava. Ele falou, porque você acha que vale a pena? Eu falei, vale, o cara é bom. E o repertório, as músicas de autoria dele, tudo são muito boas e tudo mais, né? Dá para mim montar um negócio legal. Então, aí ele falou, mas eu não tenho dinheiro para te pagar. Olha só, hein? Aí eu falei, pô, Diel, vou fazer o trabalho de graça? Então, seria como se hoje ele dissesse para mim, te pago R$1.000. O que hoje seria um absurdo para uma produção, lógico, e tal. Lógico. Aí eu falei, tá bom. Eu aceitei esse diálogo, essa coisa toda, mas em consideração ele estava com pena dele. Né? Porque bem ou mal foi o cara que me deu asas para voar. Exato. E nunca me deu limites para nada. Nunca me perguntou se eu estava fazendo isso, aquilo, o que eu estava gastando, nada. Eu tinha carta branca, sempre tive. Então acho que em consideração a isso, eu faria até de graça para ele. E principalmente naquela situação que ele estava. Né? Aí eu falei, tá bom, ok, eu faço. Só que eu estava gravando 2 discos aqui no Moche. E eu estava gravando um artista da Venezuela, Jorge Aguilar, estava gravando um CD do Peri Ribeiro, e eu ia começar um do Paulinho Nogueira. Olha que loucura. Olha só. Você chegou a gravar uma música minha com o Jorge Aguilar. É? É provável, eu não lembro os detalhes, mas é mesmo. É que o tempo vai passando, mas que coisa. Realmente. Então, eu gravei aqui, porque era para fazer na Venezuela ou em Miami. Aí eu falei com o presidente lá, que era meu amigo, o Elcio do Carmo. Falei, não, eu vou gravar no Brasil, porque eu estava gravando coisas aqui. Eu falei, não posso me ausentar. Então, ou eu gravo lá no Brasil, ou então o cara vai ter que esperar, né? E eu vou ter que esperar. E lá era dólar, né? Sim. Aí eu falei, não, eu tenho mulher, filhos, eu preciso trabalhar. Lógico. Aí eu falei, não, eu vou gravar no Brasil então. Tá bom, aí eu trouxe para cá. O que fez eu atrasar o início do Zezé de Camargo e Luciano e fazer ele começar a ter raiva de mim. Que a bronca dele comigo começou aí. Sei. Porque ele achava que eu estava desprezando ele. Porque é tal negócio, quando você tem um problema, você acha que o seu problema é o único do planeta. Então você bate na porta de alguém, se alguém fala, não, vem aí a semana que vem, você fica revoltado, porque você pensa que só você tem problema. Isso é verdade. E você não pergunta para o cara se ele está resolvendo outros problemas. E eu estava gravando 2 discos e ia começar outro. E, na verdade, se eu disser a você o que aconteceu, você vai acreditar porque eu sou teu amigo, você me conhece. Sim. Mas eu comecei mais 2. Eu fiz um da Jane do Bock e um do Paulinho Nogueira. Com o dele, que eu comecei, porque ele estava se lamentando e se queixando, eu acabei fazendo com o Luiz Paulo e com o Getúlio 5 CDs ao mesmo tempo. Meu Deus. Então, Na época era LP, né?
Não, já era CD. Ah, já era CD. Eu fazia digital aqui usando fita VHS. Ah, sim. E cortava na RCA. Sim. Então o que aconteceu? Eu chegava aqui, sentava aqui nessa mesa, eu parava assim, falava pro Luiz Paulo, que está vivo até hoje, ele testemunha. Eu falava, peraí, eu preciso lembrar em que ponto que eu estava. Então, ia começar Paulinho, por exemplo, continuando, eu parava, Paulinho, tá, eu já sei quem estava fazendo. Aí eu peguei e marquei para fazer o Zezé de Camargo lá em Rude Ramos, no estúdio da Copacabana, com o Getúlio. Isso. E virei para ele e falei, olha, eu vou começar e tal. Ele já estava, caramba, porque ele estava esperando, né? Era desesperado para gravar, né? Aí eu falei, não, eu vou começar e tudo certo. E aí eu ia para Rude Ramos, vinha para cá de manhã, ia para Rude Ramos e voltava para cá depois, para continuar. E fiz os discos todos, né? Aí aconteceu o que aconteceu. Eu precisava de uma música para terminar o disco. E a vantagem daquilo que eu te falei de ouvir música desde os 3 anos de idade, etc. Minha cabeça era um receptor. Um banco de memórias musicais. Então, quando eu precisava montar um repertório, fazia... ia... aqui, sabe? Então eu vi, de repente parei no Under Love Her, dos Beatles. Exatamente. Aí eu falei, peraí. Aí eu já vi o arranjo, já ouvi tudo feito. Falei, se tiver possibilidade eu vou gravar isso aí. Aí eu cheguei na Copacabana, liguei para a editora, que era no 4º andar, falei para a menina lá, falei, olha, dá uma olhadinha se Under Love Her, Lennon McCartney, tem letra em português. Se eu gostaria de gravar, vê lá para mim. Aí passou uma horinha, telefone, fulana. Ela falou, olha, tem uma letra em português. De quem é? Do Roberto Carlos. Falei, música dos Beatles, Lennon McCartney, com versão do Roberto Carlos? E o Roberto havia gravado. Falei, não, mas eu não sabia. Você não sabia. Não sabia nada. É aquilo que eu te falei, a gente não premedita as coisas. Você vai pro instinto. Exatamente. Aí falei, não, é faca e o queijo na mão. Aí falei, já entrei no estúdio rindo, né? Tal. Aí ele falou, o que foi? Eu falei, não, já sei como é que eu vou fechar esse disco. O quê? Vou gravar Under Love Her. Que Under Love Her? Dos Beatles. Pô, mas os Beatles é um grupo de rock. Eu falei, e daí? Pô, eu vou gravar uma música de uma banda de rock? Com uma dupla sertaneja? Falei, vai. Vai, só que você vai gravar do jeito que eu vou fazer. Aí ficou todo... Porque ele não viu com os meus olhos, o produtor, né, pô? Lógico. Eu falei, bicho, fica frio que... Aí ele ficou mais um pouquinho de raiva de mim também. Deve ter ficado pé da vida comigo. Só sorriu quando ele viu, né, bicho? Sim. Aí, quando eu fiz back vocal. Eu chamei o Zé Paulo Soares, peguei o violão e falei, Zé, você lembra aquelas musiquinhas, aqueles bolerinhos, tipo Paco de Lucia? Começa... Então, aquele bolerinho, assim, blá. Beleza. Precisa de alguma coisa? Não, pode deixar, amanhã tá aqui. Gravamos. Quando ele veio para gravar, dei o play e falei, a música dos Beatles aí, da banda de rock que você... que você não queria. Aí abriu um sorriso até aqui. Ai, que lindo. Eu falei, tá vendo? E foi o que levou para a novela, né? Sim, exatamente, foi para a novela. E eu fiz back vocal nessa música aí. Então. Você me convidou. Então. Muito obrigado, viu, Jorge? Nada. No Camarim com o Nil Bernardes, olha, estamos encerrando essa parte 1, porque é muita história para contar. E logo mais, parte 2, entrevista com Jorge Gambier, produtor, compositor, cantor, músico, Jorge Gambier.